Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Bom, nesse vídeo eu vou mostrar algumas dicas sobre como usar de maneira mais agradável o teclado Samsung que vem, claro, nos aparelhos Galaxy, enfim, os aparelhos que são fornecidos pela Samsung. Na minha opinião, a Samsung tem um excelente teclado que é capaz de concorrer com os principais teclados do mercado que são vendidos na Play Store, como por exemplo o SwiftKey e o Swipe. Então eu vou mostrar algumas dicas que talvez você não saiba que existem no teclado da Samsung, e pode ser que você mude de opinião sobre o teclado da Samsung ou passe a usá-lo com mais frequência. Bom, eu estou aqui no aplicativo Google Keep, que é um bloco de notas disponibilizado pelo Google. E a primeira dica que eu quero dar é que a melhor forma que você tem para alternar entre os teclados que estão disponíveis no seu dispositivo Android, isso vale para qualquer aparelho Android, é você clicar em qualquer editor de texto na área de digitação, e quando o teclado é disparado, vai nas notificações e procura justamente a opção onde é possível você alternar o teclado que você quer utilizar. Eu vou selecionar aqui o teclado Samsung e estou nele. Bom, uma das coisas que me incomodava era o uso da vírgula. Sempre que eu estava digitando e eu queria usar a vírgula, nesse teclado, do lado direito tem um ponto. E do lado esquerdo, nessa tecla aqui, fica esse símbolo das configurações. Então, para eu usar a vírgula, eu clicava aqui no ponto, selecionava a vírgula e pronto. Pode parecer um processo simples, mas no uso constante, como a gente usa muita vírgula em qualquer texto que a gente digita, então começou a me incomodar. Eu senti falta de haver uma tecla dedicada para poder utilizar. Esse tempo aqui, de poucos segundos, estava me incomodando. E aí eu percebi que eu posso alterar essa tecla de configurações para definir um caractere que eu quiser utilizar por padrão. Então, basta você pressionar esse botão e aí você seleciona a vírgula. Uma vez que você faz isso, sempre que você ativar o teclado, por padrão, ele vai mostrar essa vírgula que você vai poder utilizar de maneira dedicada. Então, se você digitar qualquer texto, no momento em que você quiser usar a vírgula, não precisa mais recorrer a clicar no ponto e a pressionar o ponto e esperar a vírgula aparecer, vai clicar na vírgula e pronto. Bom, continuando com as dicas da Samsung desse teclado, esse teclado tem uma inteligência de previsão de texto muito boa. Também suporta digitação via swipe. É muito simples de ativar ou desativar esse recurso. Para quem não sabe, swipe é a possibilidade de você escrever usando o teclado, passando o dedo no teclado, ao invés de fazer isso por digitação comum. Eu vou mostrar aqui como é que funciona mais ou menos. Vou digitar usando o swipe, tá? Então veja que é um método de entrada que funciona muito bem. Tem um recurso bem interessante que a Samsung implementou de uma forma muito boa, que é o seguinte: quando você erra uma palavra no swipe, se você pressa a tecla backspace, ela apaga a palavra inteira. Teclados que têm essa função de swipe, como por exemplo o SwiftKey, quando você erra e aperta o backspace, ele apaga só um caractere. Na prática, eu particularmente acho bem melhor essa implementação da Samsung, ou seja, ao errar uma palavra, quando eu dou um toque apenas no backspace, ele já apaga a palavra inteira. Então, isso foi um detalhe que fez diferença para mim. Bom, para ativar ou desativar o sistema de swipe, você clica nesse botão do lado esquerdo, que é o botão
de caractere dedicado, e aí você clica nas configurações do teclado. Então você descendo um pouco aqui, você vai ver que tem algumas opções. Dentre as opções, tem a opção de nenhum. Se você não quiser usar o teclado swipe, nem outro recurso, também está disponível aqui. Se você deixar essa opção de entrada contínua, é justamente a opção que ativa o swipe. Então você pode digitar usando o swipe. E ainda tem essa outra opção que é bem interessante do teclado Samsung. Vou clicar aqui para mostrar como é que funciona. Quando você ativa essa opção, o que é que quando você digita normalmente, o swipe não funciona, mas se você arrastar, se você passar o dedo em qualquer área do teclado, o teclado inteiro se transforma num controle de cursor. Então você pode mover o dedo para a opção, direita, esquerda, cima, baixo, e você vai ver que o cursor se move entre o texto. E isso pode ser muito interessante para você fazer funcionamento rápido do cursor para situações de correção. Isso facilita no dia a dia. Então essa é uma opção extra, alternativa ao uso do swipe, que você pode ativar no teclado da Samsung. Bom, no caso do Galaxy Note, a Samsung tem uma implementação a mais no teclado. Estando com o teclado ativado, você pressiona a tecla dedicada e aí você clica nesse último ícone aqui de baixo, que é o teclado. E aí você tem a opção normal, que é a que está ativa nesse momento. Tem um teclado flutuante, que eu vou mostrar já já. E tem a opção de operação com uma mão. Quando você ativa a opção com a mão, ela coloca um teclado reduzido de um dos lados da tela, que você pode escolher o lado que ele fica. Ele fica com um tamanho reduzido, mas pode facilitar na hora que você vai usar apenas uma mão para fazer a digitação. Então foi uma solução que a Samsung encontrou para tentar minimizar algum transtorno, alguma dificuldade que você possa ter ao usar o aparelho com apenas uma mão. Veja que eu errei feio aqui essa palavra facilidade, mas veja como a previsão de texto da Samsung foi boa, ela corrigiu corretamente um erro grotesco que eu efetuei aqui. Vou voltar aqui para o teclado e vou colocar aqui a opção do teclado flutuante. Essa opção do teclado flutuante permite que você coloque o teclado na posição que você quiser. Então ele literalmente flutua sobre a tela e você posiciona ele do jeito que você quer. Então, digitando aqui, veja, uma coisa que eu não gosto muito desse teclado é porque ele não divide a tela como o teclado comum faz, né? Ele não interage com a tela. Então, o texto que você digita pode ficar por trás do teclado. E isso atrapalha, porque você vai digitando e não sabe o que está digitando. Então, na minha opinião, esse teclado é o menos útil, porque esse fato de você não conseguir ver o que está por trás digitando, ele fica boiando na tela, enfim, na prática não se mostra, pelo menos para mim, uma opção viável. Bom, voltei aqui para o teclado normal. Então, acessando aqui as configurações do teclado, você vê que ele tem diversas opções de personalização. Então você pode decidir quais são as opções de autocorreção que ele vai aplicar, as opções onde você decide se ele também vai funcionar com a opção swipe ou então no modo de controle do cursor. Você também tem a opção de definir se o teclado vai emitir um som quando você digitar e também uma vibração. E fora isso, no caso do Galaxy Note, ainda tem essa opção de detecção de caneta, que eu vou mostrar aqui para vocês. Vou ativar essa opção. Quando essa função está ativada e você remove a caneta e ativa alguma caixa texto onde você vai digitar, ele sabe que você tirou a caneta e entra nesse modo de escrita.
que faz o reconhecimento. Ele é bem interessante, o reconhecimento é bem preciso. E aí quando você coloca a palavra, ele já reconhece, já coloca lá no texto e permite que você continue a escrita. Tá vendo? Ele vai detectando a escrita e já vai colocando no local onde você está fazendo a entrada de texto. Então, essa é uma opção bem interessante. Claro que nesse caso só funciona com o teclado Samsung ou o Galaxy Note, porque é justamente uma função integrada da S Pen. Bom, eu botei aqui na opção de vírgula, que é a opção que mais me agrada para deixar nessa tecla dedicada. A gente usa muita vírgula no texto e aí com isso eu agora consigo digitar a vírgula, que era o que estava me incomodando mais nesse teclado, de não ter uma tecla dedicada. A digitação de acentos hoje em dia não importa muito, porque você não precisa se preocupar muito com isso, né? A gente vai digitando e automaticamente, normalmente o teclado vai sendo. Então essa opção de você pressionar a letra e escolher o acento, isso realmente raramente você precisa usar, porque normalmente a previsão de texto é precisa e você ganha tempo não precisando digitar esses caracteres. Já no caso da vírgula, ponto, não, né? Aí você realmente perde tempo se você tiver que usar um pressionamento de tecla para poder acessar esse caractere. Eventualmente, quando eu preciso usar algum outro caractere, claro, aí eu preciso recorrer a isso de pressionar e segurar um pouco. Ou então eu posso clicar nesse outro botão aqui e aí ele me dá vários outros caracteres. Além desse conjunto, eu ainda posso clicar nessa tecla aqui para ver uma outra página com mais caracteres ainda que eu posso utilizar. Para voltar ao teclado normal, eu clico novamente e volto ao teclado normal. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido.